Questão 64 trata de um tema atualíssimo, que é o questionamento sobre a manutenção de certos monumentos, principalmente estátuas que representam figuras associadas de alguma forma à escravidão indígena ou africana. A partir do registro fotográfico da derrubada da estátua de Cristóvão Colombo em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, em junho de 2020, e seus conhecimentos sobre as relações entre presente e passado assinale a alternativa correta. Pessoal, hoje mesmo, dia da realização dessa prova da Unicamp, eu estava discutindo esse assunto por conta de uma lei estadual proposta por uma parlamentar aqui do estado de São Paulo, que prevê a retirada das estátuas e homenagens, por exemplo, aos bandeirantes. Então, esse assunto está na pauta realmente, quando a gente pensa na questão de narrativas históricas, construção da memória histórica e aquilo que isso simboliza para a sociedade. Então, vamos lá. Item A. O progresso histórico demonstra que as estátuas do passado perdem os seus significados no presente, justificando sua derrubada dos espaços públicos. Não é bem isso, porque Cristóvão Colombo é um personagem histórico e ele não perde a sua relevância histórica com o passar do tempo, né? O que se muda é a percepção sobre o que ele representa. Então aqui o item A é um item que a gente pode deixar meio em dúvida, mas vamos olhar se não tem algo mais específico, mais claro. B. As estátuas e os monumentos medeiam formas de lembrar o passado e compreender o presente, e seus significados são sempre suscetíveis a disputas políticas e sociais. Aqui sim, por quê? No momento em que se decide colocar uma estátua de Cristóvão Colombo, isso é feito por um determinado projeto, um determinado objetivo. Há um simbolismo nessa escolha. Quando se decide colocar uma estátua de bandeirantes no Parque do Ibirapuera, não é para lembrar a sociedade que houve bandeirantismo. É porque você quer valorizar esse personagem histórico e você, na verdade, quer valorizar aquilo que ele representa dentro de uma certa narrativa. A grande questão hoje é aquilo que se exaltava com relação a esses personagens passa a ser alvo de críticas, porque a nossa percepção hoje sobre as atitudes, aquilo que se associa àquele personagem, passa por um outro processo de significados. Então hoje, a estátua de Cristóvão Colombo não é simplesmente vista como o homem que descobriu a América, mas também como aquele que, a partir desse ato, deu início a toda uma série de violências. Então a gente começa a questionar por que fazer uma homenagem a alguém cuja história é marcada por tanta violência. Então o item B aqui seria o item correto. Item C. As estátuas e os monumentos testemunham modos de viver e conceber o mundo no passado, portanto são alheios à ideologia e às disputas políticas. Não, porque nós constantemente estamos reavaliando a nossa percepção sobre o passado. Então, a estátua ela não é imune a essas novas percepções. Então, o item C está incorreto. O item C pressupõe uma visão dogmática da história. Então, isso não é plausível. D. As estátuas e os monumentos do passado são veículos neutros em termos ideológicos e políticos, por isso devem ser preservados e protegidos de vandalismo. Bom, o item C e o item D dialogam com o mesmo conceito. Não, a estátua não é neutra. Inclusive, a sua criação não é um ato de neutralidade. Ao se escolher homenagear alguém, você está fazendo uma escolha deliberada. Aquilo que dentro da sua visão de mundo, dentro da sua ideologia, seria algo a ser valorizado. Então, não há neutralidade possível num monumento desse tipo e nem na crítica que se faz a ele. Vamos deixar bem claro. São embates de percepções de mundo diferente. Então, aqui na questão sobre a imagem de Cristóvão Colombo, o item correto na prova E e G era o item B, que fala justamente dessa suscetibilidade das estátuas, dessa disputa por essa visão em torno delas.